Conheçam Carol. Ela nasceu no dia 31 de agosto de 1962. Ela era uma mulher de 36 anos que vivia com sua família em Oklahoma, Estados Unidos. Carol foi descrita como uma mulher bastante encantadora. As pessoas que falaram sobre ela disseram que ela adorava estar rodeada por muitas pessoas, que era uma pessoa que chamava muito a atenção dos homens e que ela era alguém bastante organizada e que dava o máximo de si por seus filhos. Desde bem novinha, Carol teve uma vida familiar bastante conturbada, porque além de viver com sua mãe e com seus irmãos, ela teve muitos padrastos. A mãe dela se casou por volta de 5 vezes, enquanto Carol vivia com ela. E os maridos da mãe de Carol sempre foram homens que bebiam demais, que brigavam demais, e por isso o ambiente familiar dela nunca foi muito saudável. Quando Carol estava com 13 anos, ela conheceu um homem, ela começou a namorar com ele, se casou com 18 anos. Esse homem se tornou policial. No início, o casamento deles ia muito bem. Eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. E depois de 3 anos de casamento, Carol acabou se apaixonando por uma outra pessoa. Assim que ela se apaixonou, ela decidiu terminar o relacionamento. Começou um outro com esse tal homem. E os filhos dela ficaram com o ex-marido, porque aparentemente o ex-marido dela fez questão que os filhos ficassem com ele, e Carol os visitava com frequência, sempre estava presente. Não foi uma mãe que simplesmente deixou os filhos com o pai e depois foi embora. Como eu falei pra vocês, Carol começou um relacionamento, então ela se mudou, foi para uma outra cidade, começou a morar com esse homem, engravidou, teve mais um filho. Porém, nesse relacionamento, ela passou por alguns problemas. Esse homem era autoritário, bebia demais, eles brigavam constantemente e isso deixava Carol com um certo receio dele. Ela sempre ligava para uma de suas irmãs para dizer as coisas que aconteciam em sua casa. A irmã dela sempre estava atenta, né, porque ela não sabia o que esse atual de Carol poderia fazer. E então, em uma certa noite, Carol ligou para uma de suas irmãs, pediu que essa irmã fosse até a sua casa. Assim que a irmã de Carol chegou na casa dela, a irmã disse que o atual de Carol atirou com uma arma em direção à porta de entrada da casa e que felizmente não pegou em ninguém. Após isso, a irmã de Carol levou ela e sua sobrinha para um apartamento que ela tinha. Elas ficaram ali por algum tempo. Carol terminou com aquele homem e depois de alguns meses ela acabou conhecendo um outro homem enquanto vivia com sua irmã, começou a viver com ele e teve seu 4º filho. Assim que Carol teve esse 4º filho, ela decidiu se separar desse homem. Ela nunca disse por que ela se separou dele, nunca falou, porém após se separar desse homem, ela pegou seus 2 filhos, voltou para Oklahoma, que era o local onde os seus 2 primeiros filhos viviam com o pai, e passou a ficar ali. Assim que Carol chegou em Oklahoma, ela passou a frequentar uma igreja, onde ela conheceu um outro homem. Ela mais uma vez entrou em um relacionamento, ficou com ele por algum tempo, chegou até a viver com ele, só que ela começou a se incomodar, porque esse homem começou a querer controlar as finanças dela, ficava dizendo o que ela poderia comprar ou o que ela não poderia, e por isso Carol começou a se chatear, porque ela não queria ninguém que ficasse mandando nas coisas dela, e então ela se separou dele. Assim que se separou, ela decidiu estudar, ela se formou em um curso de técnico de laboratório, começou a trabalhar em um hospital, onde ela fez vários amigos, tanto homens quanto mulheres, e depois ela também pegou a primeira filha de seu casamento para criar com seus outros 2 filhos. O primeiro filho dela continuou com o pai, ela tinha a guarda da primeira filha, da segunda, e o menorzinho, que foi o último filho dela, ela tinha a guarda compartilhada com o último relacionamento que ela teve antes do homem que ela conheceu na igreja, tá? Lembrando, Carol teve 2 filhos com o primeiro marido, ela depois teve mais um filho com outro homem, se separou, teve mais um filho com outro homem. Ela teve no total 4 filhos, só não teve um filho com
o homem da igreja que eu falei pra vocês, que ficava querendo tomar conta das finanças dela, tá bom? Só pra vocês não se embolarem nessa parte da história, tá ok? Assim que Carol começou a trabalhar, ela também começou a viver com uma de suas melhores amigas. Ela vivia com seus filhos e com essa melhor amiga, e foi nesse momento da vida dela que, através dessa tal amiga que vivia com ela conheceu um outro homem chamado Jeff. Assim que os dois se conheceram, eles se conectaram, se apaixonaram. Poucos dias depois, eles começaram a namorar. E depois disso, após 2 meses do início do relacionamento, eles decidiram se casar. Foi tudo tão rápido que Carol nem avisou a família, ninguém compareceu, poucas pessoas estiveram presentes. E então Carol se casou com ele porque ela acreditava que ela finalmente tinha encontrado o homem de sua vida, que ele era uma pessoa que iria cuidar dela, que ia cuidar de seus filhos, e ela estava muito feliz com esse relacionamento até então. Após o casamento de Jeff e Carol, ele começou a levar ela todos os dias para o trabalho. Era Jeff quem levava Carol, era ele quem a buscava também. E algumas dessas vezes, ele viu que ela ficava conversando com alguns amigos, se incomodava muito com isso. Ele não gostava desse jeito expansivo que Carol tinha, desse jeito de fazer muitas amizades, de conversar com outros homens. Ele detestava. E por isso, de vez em quando, os dois entravam em atritos. Teve até uma vez que Carol estava trabalhando no hospital, que ela estava conversando com um desses amigos. Enquanto ela estava conversando, ela percebeu que alguém estava olhando para ela. Quando ela se virou, ela viu que era Jeff. Ele estava ali parado, prestando atenção em toda a conversa que ela estava tendo com esse amigo. E isso a deixou muito, mas muito sem graça. Em março de 1999, um dos amigos de Carol ligou para a casa dela. Assim que Jeff atendeu o telefone e percebeu que era um homem querendo falar com sua esposa, ele se incomodou, falou com esse homem que ele já via Carol todos os dias no trabalho, que ele não precisava ficar ligando para ela, querendo conversar com ela fora do expediente, e que ele não queria mais que ele ficasse ligando para sua casa. Assim que desligou, Jeff falou com Carol que ele não queria que ela tivesse amizade com outros homens, principalmente com aquele homem. Só que Carol falou pra ele que não tinha nada demais, que eles eram só amigos. Ficou até preocupada. Depois de um tempo, quando Jeff se acalmou, ela ligou pra esse amigo pra saber por que ele tinha ligado pra ela. E naquele dia, tudo ficou bem. No dia 15 de março de 1999, Carol tinha marcado com uma de suas filhas de buscar ela ou no colégio ou em um curso. Não sei dizer pra vocês o que era porque não foi mencionado, tá? Nesse dia, como Carol não apareceu, a filha dela achou estranho. Então, essa filha, que era a filha do primeiro casamento de Carol, onde o ex-marido dela era policial, né? Ela ligou pro pai, falou com o pai que a mãe não tinha buscado ela. E por isso, esse primeiro ex-marido de Carol foi até a filha e começou a procurar por Carol com ela. Eles rodaram o bairro, falaram com Jeff também. Jeff disse a eles que Carol tinha saído bem cedo de casa aquele dia, que ela falou que tinha muitas coisas para resolver. Ele falou também que ela tinha saído com uma grande quantidade de dinheiro, que talvez ela tinha se cansado de tudo, tinha fugido, que ela tinha se cansado tanto dele quanto dos filhos dela, e por isso ela simplesmente foi embora. No dia seguinte, todos os familiares de Carol ficaram em alerta, porque ela não entrou em contato com ninguém, não tinha mencionado pra ninguém que ia viajar, ela nunca tinha ficado tão longe dos filhos, então eles resolveram falar com a polícia, principalmente esse ex dela, que já era da polícia, já agilizou tudo, ele começou a procurar por Carol, ele ligou pra várias pessoas que conheciam ela, as pessoas disseram que não sabiam de nada, ele também entrou em contato com os ex-maridos de Carol, interrogou eles, tanto ele quanto um outro investigador, interrogou todos os ex-maridos, conversaram com muitas pessoas a respeito de Carol, principalmente com o Jeff, né, que era o atual dela.
Só que Jeff continuou insistindo que ele acreditava que a mulher tinha fugido porque eles tinham discutido, porque ele estava com ciúmes dela. E então, aparentemente, Carol se cansou dos ciúmes dele, se cansou da família e resolveu simplesmente ir embora e abandonar tudo. Eles então continuaram as investigações, infelizmente não conseguiram pistas relevantes naquele momento. 2 meses depois, eles ofereceram uma quantia em dinheiro para ver se alguém aparecia com alguma resposta, porém ninguém apareceu, e por isso o caso de Carol acabou sendo arquivado naquela época. Somente em março de 2011 aconteceu algo que trouxe à tona tudo o que tinha acontecido com Carol. Naquela época, em março de 2011, os policiais prenderam um dos filhos de Jeff, que era o atual marido de Carol. Esse homem estava envolvido com drogas, ele foi preso por causa disso, não tinha nada a ver com o caso da madrasta dele. Só que, quando ele foi interrogado, ele falou que queria revelar uma coisa que estava guardando há muito tempo, disse que sabia algumas coisas e que ele ia contar tudo. Naquele momento, enquanto estava sendo interrogado, o filho de Jeff disse que o pai dele era o responsável pelo que tinha acontecido com Carol, que o pai dele tinha tirado a vida dela e que ele tinha colocado ela num quintal de sua avó. Jeff, o marido de Carol, tinha colocado ela no quintal da mãe dele, e depois que ele e aparentemente o filho dele tinham feito isso, eles colocaram cimento em tudo. Eu digo que aparentemente porque em algumas matérias se diz que o filho de Jeff ajudou ele a colocar cimento, e em outras matérias se diz que o filho dele só sabia, mas não tinha ajudado, porque não se pôde provar isso. Quando os investigadores foram até Jeff, ele continuou mentindo, continuou com o mesmo tom de ironia que ele carregou por todos aqueles anos, já que ele imaginou que nunca seria pego. Quando os investigadores falaram para ele que já sabiam a verdade, no início ele não acreditou, só que quando eles contaram que foi o filho dele que revelou toda a verdade, Jeff percebeu que não adiantava mais mentir, que todo mundo já sabia de tudo, e por isso ele decidiu confessar. Jeff falou que Carol perdeu a vida porque ele a estrangulou, falou que tudo isso aconteceu no meio de uma discussão no dia 15 de março de 1999, e ele não deu um motivo. Na verdade, em alguns locais se diz que ele fez isso por ciúmes, porque ele sentia ciúmes de um colega do trabalho dela, e em outros locais se diz que ele nunca revelou o motivo, tá ok? Após isso, os investigadores foram até a casa da mãe de Jeff, que era o local onde ele tinha colocado ela. Eles foram no lugar que ele tinha feito uma obra, mexeram no cimento, conseguiram encontrar Carol, só que no início eles tiveram que levar ela para análise. Essa análise demorou muito, porque eles precisavam provar que era ela, e como já tinha se passado muitos anos, foi bem difícil, mas no final eles provaram que sim, era Carol que estava ali. Com isso, algum tempo depois, para poder evitar um julgamento, Jeff decidiu se declarar culpado. Durante uma breve audiência que teve para ele receber sua sentença, os filhos de Carol estiveram presentes. Uma das filhas mais novas dela foi até a frente do tribunal com sua irmã, e ela se virou para Jeff e disse o seguinte: "Não há palavras suficientes para explicar o que você fez para nós e para nossa família. Você tirou meu mundo de mim. Você, de forma egoísta, a levou embora, se escondeu e mentiu. Você nos disse que já esteve na prisão antes e que não tinha medo de voltar. Então o que eu posso dizer para você é que eu acho que você está voltando para casa." Ao final da audiência, após todos serem ouvidos, Jeff foi sim considerado culpado, já que ele também se declarou assim, e recebeu perpétua com possibilidade de condicional em 15 anos. Elisha Walker, uma das primeiras filhas de Carol, falou com jornalistas, disse que o que aconteceu com sua mãe não foi justo e declarou o seguinte: "Ele tirou algo muito especial de mim e de todos nós. Ela não merecia isso. Estou feliz que a justiça foi feita. Agora Jeff vai ter que pagar pelo que fez e vai ficar preso por um tempo." O primeiro ex-marido de Carol, o Ed, aquele que ajudou nas investigações porque ele é policial,
disse que ele sempre acreditou que Jeff era o culpado. Ele falou também com jornalistas no final da audiência. Ele disse que anos antes ele tinha encontrado Jeff, olhou nos olhos dele e disse que sabia que ele era o culpado, que ele iria provar isso um dia. E eu não lembro bem o que Jeff disse, mas ele tratou o Ed com desprezo, falou que ele queria ver se ele realmente ia conseguir provar e que ele poderia pensar o que quisesse. Através das pesquisas, eu não encontrei nada que falasse que o filho do Jeff também foi culpado por algo relacionado ao caso de Carol. Ao contrário, se diz que ele nunca teve envolvimento completo nisso. Como eu falei, não dá pra saber se ele realmente ajudou o pai ou se ele ficou sabendo. Se um dia Jeff falou com ele, decidiu revelar o segredo e por isso o filho dele sabia disso, tá ok? Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não. Coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. E como eu sempre digo, me ajuda no engajamento, tá bom? Vocês sabem que os vídeos não estão saindo nos dias certos, a frequência diminui um pouco, mas eu prometo que estou organizando tudo, estou trabalhando 100 vezes mais para tentar deixar tudo certinho para vocês. Quando tiver tudo certinho eu vou avisar, mas tenham paciência comigo e tenham calma que tudo vai ficar normal de novo, tá bom? Não saia daqui sem deixar o seu like, sem ativar o sininho. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada pelo apoio sempre, tá bom, gente? E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.